Quando, eu vou repetir de novo, 4 vezes, que eu não gosto do número ímpar. Quando Everaldo perdeu aquele gol, velho? E aí? Pô, mas como é que pode, velho? Everton Ribeiro joga muita bola e a gente sabe disso. A metida de bola que ele dá. Era ele o goleiro, cara. Aí Everaldo, que a gente fica torcendo para que botem naquela posição, ele cai naquela posição e perde aquele gol. Ah, e aquilo ia definir o placar? Não, a gente não tem bola de cristal. Mas você saía por 1-0 no início do jogo, cara. Teria como você administrar, porque o Flamengo e a torcida ia exigir muito do time. Mas não, Everaldo perdeu o gol. E ontem nós tivemos jogadores muito abaixo daquilo que a gente imagina que pode render. Everaldo a gente conhece muito bem, gente. Everaldo tem quantos jogos que não faz um gol? Me ajude, Valência. 2 meses. 2 meses que Everaldo não marca um gol. Cauli tem quantos jogos já que a gente não vê Cauli jogando bem? O que é que houve com você? Rapaz, não dá pra entender, velho. Ontem o elegemos como o pior em campo, horroroso. De forma merecida. E aí, velho? Vamos lá, outros que não estiveram bem. Jean Lucas, aquelas correrias e tudo mais. Mas tem um lado negativo disso tudo, que é você ter o investimento que você tem e passar o ano todo sem dar a alegria ao torcedor, que é levantar um troféu. Campeonato Baiano nada, Copa do Nordeste nada, Copa do Brasil nada. E eu pergunto a você, Gerson, que é um cara equilibrado, esquece o fanatismo, deixa de lado. Vai ser campeão brasileiro, papai, da Série A. Fale a verdade para nós outros. Eu acredito que sim, ou seja, uma dúvida da moléstia. Mas é porque a gente tá vendo o que tá acontecendo aí, velho. A gente tá vendo. Quantas vezes falamos aqui em nosso programa, rapaz, tem que trazer um reforço para aqui, um outro para ali, que é para o cara que tá jogando como um titular sentir que tem uma sombra que tá ali para tomar a posição dele. Na minha opinião, estou falando hoje, o Bahia vai fechar o ano sem levantar um troféu sequer. Essa é a minha opinião. Mas respeito a opinião daqueles que ainda acreditam. E vamos pra frente. Tem jogo contra o Atlético Mineiro domingo, trate de ganhar esse jogo. Trate de ganhar esse jogo. Vai ser na Fonte Nova, porque senão, tu sabe, né, cara? Começa, eita, não sei o que, a crise, fora Rogério de novo, já começou desde ontem. Mas é isso, eu encerro dizendo que lamento ver o Bahia, com o poder que tem de investimento, ver as coisas acontecendo, não tomadas de posição para mudar, e o time amargar, infelizmente, um ano sem um troféu sequer para dar alegria ao seu torcedor. Um time apático no jogo de ontem, um time que precisava vencer por 2 gols de diferença, mas só em falar que você precisava vencer e só dar um chute a gol com perigo, que foi logo no começo do jogo, é um time que não merecia classificação. É um time que jogou abaixo mais uma vez, amarga ao longo da história a 9ª eliminação em uma fase de quartas de final. Somado a isso, o Rogério, com 14 jogos contra o Flamengo, perdeu os 14. Então, é um time que precisa de ajustes para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Por que eu falo reta final de Campeonato Brasileiro? Porque faltam 13 jogos. O Bahia agora só tem o Campeonato Brasileiro. E a gente observa que o fato de ter perdido um pouco de ânimo na reta final dos jogos do turno, quando perde pro Cuiabá e pro Corinthians, principalmente em casa, essa conta tá chegando. Por quê? Hoje você já vê o Internacional começando a colar. O Atlético Mineiro, adversário de domingo, é um adversário direto nessa briga pela parte de cima da tabela. Porque o Atlético Mineiro tem jogos a menos. Então, tudo isso vai pressionar o Bahia para uma sequência que precisa brigar
por uma vaga na Copa Libertadores da América da próxima temporada, já que foi o prisma, né, levantado e a bandeira levantada pelo técnico Rogério Ceni na temporada 2024. Mas é isso, Tony. O Bahia perdeu o jogo pro Flamengo, perdeu a segunda, perdeu aqui em Salvador por 1-0, voltou a perder por 1-0 em um jogo que o Flamengo dominou as ações durante quase que 90 minutos, porque não levou perigo algum a equipe do Bahia, a não ser naquela bola do Everaldo logo no começo do jogo, em que o Everaldo perdeu um gol cara a cara com o Matheus Cunha, goleiro da equipe do Flamengo. O jogo, um passe talvez, vamos lá, mais complicado, e aí a gente vê a qualidade do jogador. O Léo Ortiz deu pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique, acossado pelo Gabriel Xavier, teve a atitude correta. Talvez outro jogador finalizasse ali. E ele preferiu, de maneira assertiva, dar o passe pro jogador Arrascaeta fazer o gol. Já o Everaldo, quando teve a chance para poder finalizar de maneira correta, acabou desperdiçando. Isso mostra um pouco de como os times são e estão preparados para decisões. O Flamengo é um time cascudo. O Bahia ainda precisa muito para se tornar um time cascudo. E é um time de jogadores, né, que a gente analisa assim, experiente, mas eu entendo o cascudo que você está querendo dar. Agora... É só você imaginar o seguinte, Tony, qual desses jogadores titulares do Bahia tem experiência de conquista, de grandes conquistas? Everton Ribeiro e Arias. O restante você não consegue, não tem como ser. São bons jogadores? São. Mas em momentos decisivos, em quais competições eles conseguiram conquistar um título de relevância? A gente olha pro Flamengo hoje, o Flamengo, talvez o único jogador que não tenha conquistado um título de relevância no Flamengo é o Léo Ortiz. Chegou agora. O restante do elenco, todo mundo conquistou alguma coisa de muita relevância com participação direta. Então eu acho que para tornar o time cascudo, acho que precisa mais jogadores com espírito, com estilo do Everton Ribeiro, que não sentem tanto o jogo, como ele deu um passe ontem, que para mim foi um passe sensacional pro Everaldo, e o Everaldo acabou perdendo o jogo. Vamos ouvir quem hoje? O próprio Rogério Ceni. É porque ontem não deu tempo, né? A gente fica imaginando o seguinte: quando um treinador reclama de falta de tempo, o que é que ele mais deseja? Um espaço grande, né? Para treinar a equipe, para organizar a sua tática, para corrigir os erros e para vencer uma decisão como foi a desta quinta-feira diante da equipe do Flamengo. Bom, o que é que você imagina que você deva fazer como treinador, estando inferiorizado num jogo de 180 minutos em que você perde a primeira em casa por 1-0? Você precisa o que para vencer o seu adversário? Bola na rede, não é? E para você colocar a bola na rede e fazer os gols necessários, você precisa treinar finalizações, né? E para você fazer esses gols, você precisa modificar o seu esquema tático. De que forma? Colocando o máximo de atacantes que você tenha, sem prejudicar defensivamente a sua equipe. O Bahia tinha condição para isso? Na minha opinião, tinha condição de fazer isso, e eu vou dizer daqui a pouquinho. Mas quando você observa que um time que precisa reverter uma vantagem de 1-0 do Flamengo, e que durante toda a partida, os 90 mais os acréscimos, chutou apenas uma bola em direção ao gol, não foi nem no gol, em direção ao gol, uma chance por volta dos 10 minutos, numa jogadaça de Everton Ribeiro, que dispensa comentários, e que Everaldo chuta para fora. Nem no gol foi fora do gol. E aí você, no decorrer do jogo, você, comandante, faz alterações apenas na segunda etapa, depois que a bola já estava rolando no segundo tempo. E aí o que é que você faz de alteração? No começo, nenhuma. Mantém o time. Acredita e morre abraçado com aqueles jogadores que não estão rendendo, que não estão performando. Aí eu vou citar Tassiano, Cauli e Everaldo.
Os jogadores não estavam rendendo, eles permaneceram, voltaram para o segundo tempo. E aí, quando você pensa que pelo menos você vai manter no time um jogador que pode resolver a sua situação, você tira. Quem é o substituto imediato do Everton Ribeiro? Depena. Mas além do Depena, ele colocou Ratão e Lúcio Rodrigues. Esses três, aqui não estou analisando função por função, é o Depena, que não fez nada depois que entrou. Mas eu vou fazer aqui uma comparação, Tony, de você tirar Everton Ribeiro e fazer 3 alterações, que não saiu só Everton, obviamente. Mas você tem Depena, Ratão e Lúcio Rodrigues. Esses 3 não valem metade de Everton Ribeiro. Pro objetivo que você queria. Concordo. Pro objetivo que você queria, chegar ao gol. Eu deixaria Everton Ribeiro mesmo caindo das com uma pernas. perna só até o final do jogo. Concordo. Até o final do jogo, né? E aí, Tassiano o tempo todo marcando Wesley, Everaldo marcando Ayrton Lucas. Como é que você ganha, como é que você inverte uma vantagem se você não chuta no gol, bicho? E aí, Tony, eu não posso deixar de não culpar o treinador. Como é que o treinador tem o tempo para treinar a sua equipe e, quer dizer, a gente não sabe, também aqui não vou ser leviano de dizer que ele não treinou, de repente treinou, e aí é uma culpa dos caras. Mas você não vê essa aplicação no jogo, Tony. Você não vê, se houve treinamento de finalização, os caras não aplicaram no jogo, porque não chutou uma bola fora do gol do Everaldo. Fora isso, cara, lamentável. Se tem um culpado nessa desclassificação do Bahia, além dos jogadores, é o seu treinador.